Você provavelmente está acostumado a ver esses enormes painéis solares voltados para o céu na horizontal, seja nos telhados ou no campo, é isso que vemos. O que faz sentido, pois você quer uma área mais ampla para captar mais daquela doce energia solar, certo? No entanto, os painéis solares bifaciais, aqueles que geram energia nas duas faces e que já não são novidade para ninguém, suas instalações na posição vertical recentemente começaram a ganhar força mundo afora. Sua pegada mais flexível está fazendo com que pesquisadores na Noruega, Canadá, Holanda e outros países façam testes em todos os cenários diferentes para essa nova posição de instalação. Isso porque as pessoas que estão usando esses novos painéis estão relatando algo estranho. Um certo rendimento energético acima do esperado, e esse rendimento energético anormal deixou os engenheiros perplexos, sem muitas respostas, mas um estudo holandês recentemente pode lançar alguma luz sobre a fonte dessa energia extra. Então estamos há décadas instalando painéis solares na posição errada, ou é tudo apenas um erro de cálculo? Como essa tecnologia poderia impactar nossas vidas? Sou o professor Bilbao. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Antes que possamos resolver este mistério, vamos esclarecer o que são os sistemas de painéis solares bifaciais verticais. Vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, embora eles não pareçam muito diferentes do seu painel solar padrão, talvez você ainda não tenha notado, mas na verdade, o bifacial também possui células fotovoltaicas na parte traseira do painel. Por quê? Aqui vai uma rápida explanação do funcionamento das células fotovoltaicas. Temos aqui um semicondutor de silício com dois lados distintos, positivo e negativo. A luz do Sol, ou seja, os fótons, atingem nossa célula, expulsando um elétron do átomo de silício, que então é atraído para o lado negativo da célula. E lá, esse é bloqueado antes que volte a se juntar ao lado positivo novamente. O resultado acontece do outro lado do semicondutor, criando um buraco energético. Os dois lados tentam se recombinar e bam! Conseguimos uma corrente elétrica. Os painéis individuais são conectados entre si com barramentos para formar um terminal de entrada e saída. Então, para proteger todos esses componentes das intempéries, todo o painel é imprensado entre uma camada de vidro e um suporte opaco. Tudo isso em uma estrutura de alumínio para maior durabilidade. Esta é uma célula solar monofacial e, para simplificar aqui, uma célula solar bifacial substitui o suporte opaco, adicionando ao conjunto mais um vidro e outros componentes fotovoltaicos. À primeira vista, você deve estar se perguntando: qual é o objetivo? Pois esses painéis na parte de trás raramente ou nunca recebem luz solar direta, e certamente essas células traseiras na sombra não são nada eficazes. Bem, aqui estamos sempre falando que um dos maiores problemas da energia solar é sua natureza intermitente, ou seja, se o dia estiver nublado, reduz significativamente seu rendimento energético, e você não está errado. Porém, devido ao fator albedo, que é essencialmente uma propriedade que diz respeito à capacidade que um objeto possui de refletir a radiação solar, as células bifaciais podem ser de 15% a 30% mais eficientes que as monofaciais, conforme dados dos fabricantes. Mas podemos afirmar que esse acréscimo na eficiência só é conseguida em locais com alto albedo, por exemplo, desertos ou telhados de cores claras. E naqueles dias nublados e problemáticos, quando ninguém está recebendo luz solar direta sobre os painéis, também se aplica as mesmas características em condições de alto albedo. Então você deve estar dizendo: mas se essas células podem absorver luz extra, é então daí que vêm os rendimentos extras de energia citados no início do vídeo. Mistério resolvido. E eu sinto muito em lhe dizer que os pesquisadores já levaram essa questão em consideração. O mistério persiste. Bem,
Ainda não falamos sobre a questão de instalação na vertical? Certamente a energia extra deve estar relacionada a isso? Sim e não. Pelo menos não diretamente. Importante frisar que os painéis solares padrão não são instalados exatamente na horizontal. Para obter o máximo retorno energético nesses painéis, a regra geral é instalá-los no mesmo grau da sua latitude. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a latitude é cerca de 23 graus negativos. Então, o ideal para os painéis solares, o ângulo deve ser ajustado em 23 graus negativos. Coisas simples. Além disso, geralmente apontam os painéis para o norte para maximizar suas horas de luz solar. Então, se a otimização do ângulo é tão bem compreendida, qual é o sentido de instalar os painéis solares na vertical? Bem, confira este gráfico resultado de pesquisas e conclusões de um estudo recente conduzido pela Universidade Alemã de Ciências Aplicadas, Leipzig. Como você pode ver, o verde do gráfico, quando os painéis solares na vertical são instalados em uma região de orientação leste-oeste, eles geram mais energia pela manhã e à tarde. Comparando esses dados com o gráfico de pico da demanda energética de, por exemplo, uma cidade, embora não haja uma combinação perfeita, eles se encaixam muito melhor em se tratando de geração e consumo energético do que os painéis horizontais padrão. Então é isso? Será que a Leipzig desvendou o mistério dos rendimentos mais elevados? Não. Isto foi apenas um bônus e não explica a voltagem extra gerada. Vou lhe revelar exatamente onde está aquela misteriosa geração de energia. Para melhor explicar esse mistério, temos que mudar a forma como olhamos para os painéis solares literalmente. Você sabe que eles esquentam, né? É claro, pois ficam assando ao sol o dia todo. Eles são construídos para suportar tal temperatura sobre os telhados, porém qualquer equipamento elétrico tende a ter seu desempenho prejudicado à medida que vai aumentando a temperatura do mesmo. Provavelmente, você já teve essa experiência com os computadores ou telefones mais antigos. Você já deixou seu smartphone dentro do carro ao sol? Se sim, provavelmente apareceu mensagens no aparelho dizendo que estava trabalhando limitado ou inoperante. Isso é para evitar danos ao telefone. Claro que essa tolerância difere de equipamento para equipamento. O mesmo acontece com os painéis se atingir o nível de temperatura máximo suportado. Quando isso acontece, resulta em uma queda na tensão operacional. Como você pode ver, a voltagem de um painel solar é influenciada diretamente tanto pela quantidade de luz quanto pela temperatura das células fotovoltaicas. O aumento da luz solar, ou seja, a irradiância, aumenta a voltagem logaritmicamente. Agora, para nossa frustração, o aumento da temperatura, que geralmente vem acompanhado de intensa luz solar, faz com que a tensão diminua de 0,3 a 0,4% a cada grau centígrados mais quente. Então, exatamente quando os painéis deveriam ter o melhor desempenho, eles começam a ter dificuldades. Uma razão para esta ineficiência é o aumento do movimento browniano à medida que a temperatura aumenta. Se nós imaginarmos os átomos de um condutor como uma rede vibrando, quanto mais alta a temperatura, maior será a vibração dos átomos. E para um pequeno elétron, que significa nossa corrente elétrica, quanto mais agitada a rede, mais ele terá dificuldades para atravessá-la. Ou seja, é muito mais fácil ele passar por uma rede onde os átomos vibram fracamente e, nesse caso, é quanto mais frio, mais fraco. Essa é a lógica. A maioria dos materiais condutores apresenta um aumento na resistência elétrica conforme o aumento da temperatura. Isto leva aos resultados dos estudos da Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada, a TNO. Eles instalaram um pequeno sistema fotovoltaico bifacial vertical em Petten, Holanda, direcionada de leste a oeste. Eles coletaram dados desses dos painéis e criaram uma simulação digital com as mesmas características. Isto permitiu aos pesquisadores um maior nível de controle das variáveis e permitiu contrastar mais facilmente seus resultados com painéis horizontais em condições semelhantes. O que eles encontraram é surpreendente.
Como você pode ver claramente aqui, os painéis solares bifaciais verticais são muito mais frios do que seus equivalentes horizontais. Por que será? O coeficiente de transferência de calor dos painéis solares bifaciais verticais são surpreendentemente baixos, são muito inferiores ao esperado. Isso significa que eles permanecem muito mais próximos da temperatura ambiente. Praticamente, apenas a metade da temperatura de seus amigos horizontais. Provavelmente, os resultados se devem à orientação e posição dos painéis solares bifaciais verticais que os protege do calor intenso do Sol, fazendo com que esses painéis automaticamente geram mais energia, pois a incidência de luz na posição vertical pouco se difere da horizontal. O autor do artigo, Bas B. van Aken, explica que essas temperaturas operacionais mais baixas aumentam a tensão da placa e, consequentemente, geram mais energia, especialmente sob condições de alta irradiância solar. Você deve estar se perguntando quanto a mais então esses painéis bifaciais na vertical conseguem gerar. Até 4% em dias bem ensolarados, e isso equivale a cerca de 2,5% mais energia em uma média anual. Isto pode não parecer muito, mas quando se trata de otimização, mesmo pequenas porcentagens são grandes conquistas, principalmente quando estamos falando de tecnologias escaláveis, como os painéis solares. Em parques solares, onde há centenas ou milhares de painéis, pequenos aumentos de desempenho realmente somam muito. Então, quais são exatamente as implicações deste estudo para todos nós? Boas notícias para quem utiliza os painéis bifaciais na vertical, já que conseguirá mais potência com o mesmo investimento. Existem desvantagens? Bem, você poderia argumentar que a comparação dos estudos da TNO foi feita via computador. Você poderia criticar a metodologia, sem dúvida. O estudo ainda observa que durante 6 semanas de março e abril, seus painéis solares físicos ficaram desligados, o que, como se sabe, não é o ideal para esse tipo de estudo. De maneira nenhuma, estamos duvidando dos resultados, mas, infelizmente, muitas vezes vale a pena ser um pouco cético. Por outro lado, painéis solares verticais bifaciais existem desde a década de 1940 e estão no mercado desde 1983. Então, por que eles são bem mais raros que seus primos horizontais? Os painéis bifaciais tendem a ser mais caros porque utilizam materiais e design avançados que elevam os custos de fabricação. Ainda há outros fatores adicionais a serem considerados. E uma vez que ambos os lados do painel estão expostos aos elementos naturais, há também um aumento de manutenção adicional a ser realizada durante a vida útil. Então, sim, sistemas fotovoltaicos bifaciais verticais não são sempre a melhor opção. No entanto, a TNO afirma que a temperatura operacional mais baixa dos bifaciais verticais resultam em menor degradação das placas, o que pode significar uma vida útil mais longa. Outro ponto positivo para os bifaciais verticais é que eles ocupam menos espaço do que os horizontais. Contudo, não tem como colocar painéis extras nesses espaços reduzidos, pois eles poderão bloquear a luz solar. Mas pode-se compartilhar esses espaços com plantações ou animais, desde que não bloqueiem a luz solar, pois há muitas plantas que gostam de sol e não são muito altas. Por exemplo, as ervilhas, as cenouras, elas não bloqueiam os painéis e ainda aproveitam das sombras que eles proporcionam. Isso é fantástico, uma vez que todos nós precisamos de energia e também de alimentos, e a terra é um recurso limitado, então por que não aproveitar? Basta estudar a engenharia solar chamada agrivoltaica, dedicada a estudar as melhores formas de combinar a agricultura solar e a agricultura de alimentos. Esses benefícios não se limitam aos ambientes rurais. Toronto está planejando implantar painéis bifaciais verticais ao longo de rodovias e trilhos de trem, como abafadores de ruídos, que também podem gerar alguma energia verde. Algumas inovações estão flexibilizando os bifaciais verticais, desenvolvendo módulos menores que podem ser implantados em uma varanda do apartamento. Então,
Os fotovoltaicos bifaciais verticais são o fim dos painéis padrões? Não. Existem cenários prováveis em que os horizontais são a melhor opção. No entanto, a evidência preliminar é clara que os bifaciais verticais já superaram seus irmãos horizontais, e a tecnologia vai melhorando a cada dia. Então deixe nos comentários abaixo, você tem ou gostaria de instalar os painéis bifaciais verticais onde você mora ou não valeria a pena? Nos diga o que você achou sobre essa tecnologia, ela é promissora? Deixe-nos um comentário. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.